Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante Luiz Cusiol, com o tema Saia do Barco. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, meus amigos, que a doce paz do Mestre Jesus possa nos envolver hoje e sempre. No capítulo 14 de Mateus, ele começa dizendo sobre a morte de João Batista. João Batista, que todo mundo conhece na Bíblia, primo de Jesus, ele não era uma pessoa muito bem vista por Herodes Antipas, que na época, então, governava a Galileia. E naquele aniversário de Salomé, o Herodes Antipas, que era seu tio, na verdade, mas que o tratava como filho, prometeu-lhe um presente. E Salomé, a pedido de sua mãe, que também não gostava de João Batista, pediu a cabeça de João Batista. Herodes ficou um pouco perplexo, pois ele, embora também não gostasse de João Batista, tinha um certo receio, achando que João Batista pudesse ter alguns poderes contra ele. Mas como ele prometeu dar o que Salomé quisesse, então ele ordenou que fosse João Batista decapitado. E então trouxeram-lhe sua cabeça numa bandeja. Ao saber dessa notícia, Jesus Cristo ficou muito triste. E realmente quis se retirar num canto para fazer suas orações em prol de João Batista. No entanto, avisaram-no que milhares de pessoas o aguardavam para ouvir-lhe suas palavras. Jesus Cristo, então, ao ver aquela multidão, preferiu adiar as suas orações, então passou a dar atenção a todas aquelas pessoas. Isso está retratado no capítulo 14 de Mateus. Ao final do dia, avisaram Jesus que aquele povo estava com fome, tinham passado o dia inteiro ali ouvindo e que não havia muita comida. Então Jesus perguntou: o que temos? Temos alguns pães e alguns peixes. Então Jesus falou: então comece a distribuir para todos. Mas falaram: mas Jesus, só temos alguns pães e alguns peixes e a multidão é muito grande. E Jesus falou: pode começar a distribuir. E conforme ia se distribuindo os pães e os peixes, percebia que não parava, não acabava os pães nem os peixes. Isso é relatado, então, como um milagre da multiplicação. Todas as pessoas, naquele momento, então, foram alimentadas com aqueles poucos pães e aqueles peixes que se multiplicaram. Ao final, as pessoas então foram embora, começaram a se dispersar, e ele pediu para que os apóstolos entrassem no barco, para que tomasse o seu rumo no outro lado do lago de Tiberíades, ou no lago de Genezaré, ou no mar da Galileia, que ele iria depois. Os apóstolos então obedeceram ao Mestre Jesus e embarcaram no barco, na outra margem, que era muito grande, era tão grande que não se enxergava a outra margem, de tão grande, por isso ele era considerado um mar, embora fosse um lago, mas ele era denominado de um mar, tamanho era a sua extensão. Jesus então se retirou num canto, sozinho, e foi orar por João Batista. E ele ficou lá, Jesus, orando por João Batista, até altas horas da noite. Quando então os apóstolos que estavam no barco já
bem longe da sua margem, avistaram um vulto que vinha em sua direção. E os apóstolos ficaram assustados, porque olharam para aquele vulto e, sem querer, sem entender quem era, começaram a pensar, será que é um fantasma? Quem é que está vindo em direção? Não havia luminosidade. Então aquele vulto disse, calma, sou eu. E os apóstolos entenderam então que era Jesus que vinha. Mas uma coisa estava estranha, Jesus vinha caminhando sobre as águas. O que causou muita estranheza pelos apóstolos. Eles estavam a muitos metros, muito longe da margem. Jesus não estava andando no fundo do lago, ele estava andando realmente sobre as águas. Eles não haviam dúvida disso. E eles ficaram perplexos com aquilo. No entanto, Pedro disse para Jesus, se és tu, mestre, peça para que eu vá em sua direção. Jesus, na sua simplicidade, simplesmente disse, venha, Pedro. Jesus, conhecendo quem era Pedro, conhecendo as suas fraquezas, conhecendo a fraqueza de um ser humano, ele provavelmente sabia que Pedro não iria conseguir caminhar sobre as águas até a sua direção. Mas não o desencorajou. Poderia falar, melhor não, Pedro. Fica aí, porque eu te conheço. Eu sei que você vai afundar. É melhor você ficar aí. Não quero ter trabalho a essa hora da noite. No entanto, Jesus resumiu as suas palavras simplesmente em venha, Pedro. E Pedro, então, falou, eu vou. Afinal, se Jesus pode caminhar sobre as águas, por que eu não posso? E deu o primeiro passo e já afundou. Não se sabe exatamente quantos passos Pedro conseguiu dar. Provavelmente nenhum. Já no primeiro ele já afundou. Jesus veio em sua direção e disse para ele, por que você não tem fé? Por que duvidastes, Pedro? E o socorreu e o ergueu para o braço, para o barco e continuar a sua trajetória. Naquele momento, muitos podem perguntar assim, será que é realmente verdade que Jesus caminhou? Será que não é uma invenção? Será que eles não estavam na margem, Jesus estava andando, na verdade, sobre o fundo, né? Muitos questionam esse fato. Outros já dizem que Jesus teria realmente feito isso com o seu poder mental, com a sua capacidade evolutiva, mediúnica e etc. Mas por que Jesus teria feito isso? Será que ele só queria aparecer, falar, olha, eu consigo fazer coisa que vocês não conseguem? Ou pelas forças das circunstâncias que ele teve que se retirar para fazer suas orações, e o barco já estava em alto mar, então ele teve que ir de algum jeito, não tinha outro barco, então ele foi andando sobre o mar. Provavelmente ele não quis aparecer e dizer eu sou bom, eu sou o melhor, tá? Mas por força das circunstâncias ele mostrou uma capacidade. E Pedro falou, eu também quero fazer o mesmo. E Jesus falou, você é capaz. E quando Jesus, então, diz a Pedro, venha, ele diz assim para Pedro, para os apóstolos e para toda a humanidade, saia do barco. Você aí no barco, você está muito confortável, mas você pode ousar, você pode ir além do que você acha que é capaz. Então Jesus simplesmente diz, venha, ou seja, saia do barco. E Pedro, que era impulsivo, Pedro que era caloroso, Pedro que era passional, ele falou, eu vou sim, eu vou conseguir, mas não conseguiu. Os outros apóstolos, havia 11 no barco, né? Provavelmente ficaram só olhando, ficaram só pensando assim, tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Provavelmente quando eles viram, viraram de lado, falaram, eu não vou.
eu não vou me arriscar, eu sei que eu não vou conseguir. Os outros apóstolos representam provavelmente nós. Será que nós, se estivéssemos naquele barco e Jesus falasse, quem quer vir? Eu não iria. Eu iria. Você iria? No meio do mar, na escuridão, ondas, andar sobre as águas, correndo o risco de me afundar, de não saber onde eu estou, porque estava escuro. Para quê? O que eu iria provar com isso? O que eu iria conseguir provar para mim e para os outros se porventura eu conseguisse dar 1 ou 2 passos? Conseguiria falar assim, olha, consegui andar sobre as águas. Então, provavelmente, eu ficaria no meu canto, ficaria ali fingindo que estou dormindo. Talvez alguns apóstolos estivessem ali quietinhos, falando assim, não vou me arriscar. E quando Pedro caiu, olha lá, tá vendo? Que se meteu a ser igual a Jesus e quase se afogou. Mas Jesus deixou bem claro o quê? Se você não ousar, se você não sair do barco, você vai continuar sendo sempre o mesmo. Então ouse, seja como Pedro. Algumas vezes você vai conseguir, outras vezes você não vai conseguir. Mas se você não ousar sair do barco, você nunca vai saber. Então, Jesus, ele mostrou o quê? Ele mostrou que é assim que progride a humanidade, é saindo do barco. Ele mesmo, Jesus, poderia estar lá, num cantinho, lá no céu, olhando, zelando por toda a humanidade. Ele, que é o governador do planeta, falou, eu vou mandar meus missionários. Tem muitos missionários para mandar. Só que Jesus, num determinado momento, falou assim, eu vou sair do barco, eu vou lá, eu vou mostrar encarnado, vou dar o exemplo, eu vou fazer vários ensinamentos. O próprio Jesus, ele ousou, ele saiu do barco. O homem, desde que ele existe historicamente, em todos os livros da história, muitas vezes ele precisou sair do barco. Porque se ele não saísse, ele não teria inventado a roda, ele não teria inventado o machado para fazer suas caças e para se defender, não teria inventado a lança também para caçar. Ele teria ficado sempre o mesmo, e talvez hoje nós estaríamos os mesmos, se um dia alguém não tivesse saído do barco para ser ousado, para poder se atrever, com os riscos de se afundar, com os riscos de não dar certo, como muitas vezes realmente não deram. Mas Jesus estava ali do lado de Pedro. E quando Pedro fracassou na sua fé, Jesus falou assim, por que duvidastes? E ao mesmo tempo estendeu-lhe a sua mão para resgatar-lhe. E é isso que acontece quando às vezes nós ousamos e às vezes não conseguimos. O poder da nossa fé às vezes não é suficiente para conseguir aquilo que nós tentamos na nossa ousadia, na nossa boa ousadia de tentar. Às vezes a gente não consegue, às vezes vem o sentimento de fracasso. Isso acontece muito. Mas nós que somos cristãos, sabemos que haverá sempre um braço estendido quando a gente se afundar no mar da tristeza, no mar da decepção, no mar do fracasso, no mar da angústia. A gente vai gritar e vai pedir socorro. E vai aparecer esta mão. A mesma mão que socorreu Pedro estará sempre presente para socorrer naqueles momentos que nós estamos tentando sair do barco. Algumas vezes nós vamos ter êxito e algumas vezes não vamos conseguir ter êxito e vamos nos afundar, mas haverá essa mão. Essa mão de Jesus e de seus emissários estarão sempre presentes.
basta a gente acreditar. Por isso, Jesus deixou claro ali, nesta passagem, que não é só você andar sobre o mar, de você achar que você é o melhor, de você achar que você é o bom, que você consegue fazer coisas melhores que os outros, mas sim que você é capaz de se superar, que é capaz de fazer coisas novas, de inovar, de tentar, de sair daquela mesmice para rumos melhores. Seja mudança de cidade, seja mudança de emprego, seja para fazer um curso, seja para enfrentar uma entrevista de emprego, seja para fazer novas atividades na sua vida, que muitas vezes a gente, quando parte e está disposto a fazer, fala assim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Mas espera aí, os outros conseguiram, por que a gente não pode conseguir? Jesus conseguiu andar sobre o mar, por que Pedro não conseguiu? Foi o que ele pensou, eu vou tentar. Não deu certo. Tá? Mas ele, na sua ousadia, falou, eu vou tentar. E Jesus falou, venha, estarei do seu lado. E os outros apóstolos ficaram assistindo. Como muitas vezes nós ficamos assistindo, né, dentro do barco e a vida vai passando e a gente nós não somos ousados o suficiente porque nós não acreditamos, porque muitas vezes nós duvidamos e aí nós esquecemos desta força que nós temos de andar sobre as águas, no sentido figurado, claro. Nós não precisamos andar sobre as águas. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Nós não vamos ser pessoas melhores se amanhã nós formos lá na represa Bendix e começarmos a andar sobre as águas. Nós não passaremos a ser pessoas melhores, nós não passaremos a ser espíritos mais evoluídos só porque nós estamos andando sobre as águas. Por isso é um sentido figurado. Então, quando Jesus diz... Você é capaz, a fé que transporta a montanha, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dizei a este monte, passa daqui para lá, e este passará. E muitas pessoas ainda estão esperando ver onde está essa montanha, onde está esse monte. Esta montanha é a montanha das nossas dificuldades, é as montanhas dos nossos desafios. Muitas vezes nós estamos diante de um desafio que é uma montanha. E aí nós nos acomodamos fazendo o quê? Ficando no barco. E aí Jesus falando, saia do barco, ouse, mas a montanha é muito grande. Eu não vou conseguir transportá-la, então desvia, vai para lá, peça ajuda, suba, faça alguma coisa, dê um jeito, porque você é capaz, mas para isso, o primeiro passo é necessário sair do barco. E assim como Jesus ensinou isso, né, seja ousado, saia do barco, acredite em você, estarei do seu lado em todos os momentos, Deus também coloca isso para a gente todos os dias da nossa vida. Às vezes nós oramos pedindo coisas, nós somos eternos pedintes, fazemos nossas orações pedindo, o que não é errado. Mas às vezes a gente esquece de agradecer, esquece de louvar, né, que a oração tem também esse objetivo de louvar. Nós somos eternos pedintes, que não é errado, porque Deus nos dá esta permissão. Mas será que tudo que nós pedimos, Deus vai atender exatamente da maneira com que nós pedimos? Há uma passagem num filme chamado O Todo-Poderoso 2, onde o ator Morgan Freeman interpreta Deus. Simbolicamente, ele é Deus. E ele está aqui na Terra e ele conversa com uma personagem que está passando por uma série de desafios, uma série de angústias. E ele diz mais ou menos assim: quando alguém reza
pedindo paciência, acha que Deus dá a paciência? Ou Deus apenas dá a oportunidade de sermos pacientes? Quando alguém reza pedindo coragem, acha que Deus dá coragem? Ou dá a oportunidade de sermos corajosos? Quando alguém reza pedindo que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria? Ou dá oportunidade para que a família se ame? Então, Deus, na sua justiça, na sua sabedoria, Criador do céu e da terra, Ele também nos convida para a caminhada, Ele nos convida a sermos ousados e nos convida aos desafios. Nós nos tornamos mais hábeis quantos mais problemas nós resolvemos. É assim desde a nossa infância na escola. No começo, nós aprendemos a fazer contas simples. 1 mais 1, 3 mais 3. E aí, quando nós achamos já que sabemos fazer todas as contas, vem a professora lá no segundo ano e fala, agora 2,5 mais 2,5. A gente fala, nossa, mas não era 2 mais 2? Não, agora é 2,5. Aí, quando nós já aprendemos a fazer essas contas mais difíceis, que nós já achamos que estamos habilitados a fazer todas as contas de matemática, vem o professor e fala, menos 1 mais 2, menos 4. Fala, mas tem número negativo? É, tem número negativo. Quanto mais a gente vai aprendendo e nos tornando habilidosos a resolver os problemas, mais os problemas vão ficando difíceis. E Deus nos vai dando a oportunidade de trabalharmos todas essas habilidades. Ele não nos dá simplesmente a paciência, Ele não nos dá simplesmente a coragem, mas Ele nos oferece oportunidade para que a gente desenvolva todas essas habilidades. Está sempre nos convidando ao trabalho, no dia a dia. É um irmão que a gente encontra na rua, é uma pessoa desamparada, é alguém que está precisando apenas de um bom dia. Às vezes um bom dia pode fazer muita diferença para uma pessoa que às vezes nem é notada na rua. E o fato só de falar, bom dia, senhor José, ele já se sente bem, o que faz às vezes uma diferença. Essas pessoas aparecem na nossa vida como um chamado, como um alerta, falando assim, pare de fazer sempre a mesma coisa, porque você sempre será a mesma coisa. Ouse fazer coisas diferentes, mas coisas melhores, óbvio, sem dúvida nenhuma. Quantas vezes isso aconteceu na história da humanidade, sempre foi assim. É óbvio que tivemos coisas ruins, é óbvio que tivemos pessoas que ousaram fazendo coisas ruins, fazendo guerra. Abre-se o livro de história, a maioria estuda sobre guerras daqui, guerras dali. Pessoas que ousaram fazendo coisas erradas. Mas foi assim que a humanidade caminhou. O que aconteceu lá na França, no meados do século XIX, onde o professor Rivail era um professor. Estava satisfeito dando suas aulas, era um belo professor, discípulo de Pestalozzi, conceituado, já havia escrito vários livros. Ele poderia continuar simplesmente fazendo as suas atividades até o final da sua vida. E não seria crucificado, e não seria julgado, e não seria condenado por isso. No entanto, um dia veio um convite celestial falando assim, Kardec, Rivail, professor Rivail, saia do barco. Como assim? Eu estou bem aqui, estou dando minhas aulinhas. Saia do barco. Venha andar aqui em Paris nas mesas girantes. E aí ele foi andar nas mesas girantes, saindo do barco.
E aí ele olhou, vacilou, caio ou não caio, e aí o convite continuava. Persista, professor Rivail, pois estamos prestes a fazer um grande esclarecimento científico, religioso para a humanidade. E o professor Rivail, fazendo aquelas observações, continuou, né, com suas atividades de professor, que era, mas ousou seguir adiante. Por que ele precisaria, né, passar noites sem dormir, elaborando perguntas, procurando médiuns para conversar com mortos? O que isso iria mudar na vida dele? Ele poderia estar bem satisfeito fazendo o que ele estava, mas ele teve esse convite que ele talvez não entendesse direito de onde viesse, falando assim, o professor Rivail, agora o senhor tem que mudar de nome, que agora o senhor não é mais o professor Rivail, agora o senhor vai ser o codificador de uma doutrina espírita, a doutrina dos espíritos. Então, está na hora de mudar de nome. Ou pelo menos de conseguir um outro apelido, o que não é errado, muitas pessoas mudaram de nome, né? Francisco de Assis, o nome dele não era Francisco, Madre Teresa de Calcutá, o nome dela não é Teresa, é Agnes. Então, muitas pessoas adotaram outros nomes a partir do momento em que resolveram fazer algo diferente. E aí, ao seu convite de sair do barco, Rivail, então, adotou o seu nome de Allan Kardec e seguiu adiante em águas turbulentas. Provavelmente, muitas vezes, quase se afogou. Provavelmente, muitas vezes, gritou falando, eu estou afundando. Eu não vou conseguir mais caminhar nessas águas turbulentas de Paris, onde vários peixes venenosos estão tentando me destruir. Mas ele sabia que o convite estava feito e que ele deveria prosseguir. Se iria dar certo, é outra questão. Mas ele continuou, porque ele tinha essa certeza. Ele sabia que aquele chamado era importante para ele. E hoje nós estamos aqui falando de doutrina espírita, estudando as obras de Kardec, porque um dia esse senhor ousou sair do barco a convite de Jesus. E isso segue até hoje. Quantas pessoas estão mudando? Nossos avós, nossos bisavós, né? Eu que sou descendente de italianos, 3 italianos que vieram para o Brasil no final do século XIX, eles ousaram. Eles poderiam ter ficado lá na Itália. Eu vou para o Brasil, uma terra distante, não conheço ninguém, nem sei falar o idioma deles, mas eles ousaram. Eles falaram assim, não, precisamos fazer algo diferente. E assim como aqueles italianos, vieram tantos outros, portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, chineses, árabes, africanos, muitos ousaram mudar, ousaram sair, ousar inovar. Estamos aqui falando uma rádio que provavelmente há algum tempo atrás, eu não sei quanto tempo direito, 4 anos, alguém ousou e falou assim, vamos montar uma rádio. Rádio? Para quê? Para quê? Vamos ficar aqui, já tem rádio aí. Quero é descansar, quero chegar de noite e descansar. Não. Receberam um convite, falaram assim, saia desse barco,
venha caminhar nas águas da comunicação, vamos montar um rádio. E aqui está a Rádio Fraternal, que estamos aqui para tentar levar um pouco dessa mensagem, uma mensagem de Cristo que ele traz no capítulo de Mateus, né, no capítulo 14, que ele fala para Pedro sair do barco e ousar fazer algo melhor, algo diferente, algo que possa fazer de você uma pessoa melhor. E esse é o nosso objetivo, sermos ousados para ser cada dia mais pessoas melhores. Encerro aqui a nossa palestra de hoje, que possamos nos encontrar brevemente. Muita paz a todos. Que assim seja. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.